Bem-vindos ao 8º episódio de Pausa para Existência, aqui no Instituto Pitonisa. Eu sou Vanessa Apocalipse. Vamos continuar olhando para as questões existenciais que são importantes na nossa vida. Hoje o tema é pausar, como nos relacionar com as pausas e muitas vezes como criar pausas na nossa vida e qual será a importância dessas pausas, qual a função dessa pausa. Qual é o sentido? Vamos olhar para isso continuando com o livro do Newton Bonder, A Arte de se Salvar. Então, esse capítulo especificamente do Newton Bonder, ele chama de a dinâmica das pausas. E aí ele diz, né, há uma importância, há uma dinâmica de pausas em nossas vidas que percebemos apenas em momentos de crise, como na meia-idade ou na velhice. No entanto, as pausas representam uma necessidade constante. De escuridão em escuridão, redobramos o senso da claridade. De silêncio em silêncio, resgatamos o sentido da mensagem. Então, por enquanto, ele está falando, né, que esse par de oposto entre a atividade e a pausa, entre o movimento e o silêncio, entre o barulho e o silêncio, entre o movimento e o parar, né? Também essas duas polaridades, elas funcionam para um mesmo propósito, né? Então, são polaridades diferentes, mas de uma mesma coisa. Como assim? Assim como as pausas na música, né? Então, a pausa nas músicas, as pausas das breves, enfim, a mínima, pausa de mínima, pausa de semínima, elas têm funções tão importantes quanto a parte que tem notas, quanto a parte que tem som, a parte que tem vibração. Ambas constituem a melodia, ambas trazem para a gente a experiência da música e da melodia como um todo. Da mesma forma, a pausa e o movimento. E aí ele diferencia a palavra pausa do ato de parar, né? Então, ele diz uma pausa, diferente do ato de parar, é uma experiência. Tá? Então, parar por si só talvez não seja algo que a gente vivencie com awareness, ou com consciência, ou com plenitude. Ele diz que não, a pausa, para ele, né, na nomenclatura que ele está dando, é uma situação existencial, na qual hibernam nossas expectativas e ansiedades. Então, ele está dizendo que na pausa, nós descansamos coisas que na não pausa tendem a estar agindo, ativas. Também me vem um pouco essa ideia, noção de sono e vigília, né? Então, no sono, a gente recupera coisas que depois, na vigília, a gente tem a potencialidade de realizar, mas a gente só tem a potencialidade de realizar essas atividades em vigília porque pausamos, paramos à noite, dormimos, adormecemos, descansamos. Né? Então, ele diz que essa pausa, ela é uma forma de hibernar nossas expectativas e ansiedades. Ou seja, se a gente para, mas não reduzimos essas expectativas e ansiedades, se a gente continua vivendo no futuro ou no passado, aqui está falando mais para o futuro, mas o passado também serve. Se a gente fica muito ali, a gente está talvez parado, mas não pausando. E aí ele segue, né? Saber honrar nossas pausas constantes é uma maneira de estabelecer contato com a realidade da verdade. Lembrando que verdade, para ele, tem aquele significado do que é realmente, né? Do fenômeno como é, e não só o fenômeno como nós gostaríamos que fosse, né? Então, o fenômeno como é, independente de ser ou de estar da forma como nós gostaríamos que ele estivesse.
né? Então, essas pausas são um ambiente propício para que a gente consiga se conectar com a verdade, se conectar com o que é, com o fenômeno, além das nossas expectativas do agrada, não agrada. Então, é uma forma de olhar a vida a partir de uma outra perspectiva. Não possuímos uma memória ativa para nossas pausas, pelo menos não na intensidade com que retemos as atividades da nossa vida. No entanto, as pausas fazem parte da nossa história. Da mesma forma com a música. A gente vai recordar muito mais, a gente só vai recordar as notas e a gente não vai ter a consciência, né? Bem a consciência, mas é notar plenamente a importância das pausas na música. Não, a gente enfatiza as notas, né? No entanto, é aquilo que eu falei, um favorece o outro, né? Eu tenho uma amiga querida que chama Ana Terra, né, que ela diz, a gente vê a ação, a gente vê a produtividade, mas a gente não vê o que potencializa, o que permite que a produtividade aconteça, né? Então, às vezes, a gente olha o parar, né, o pausar, e vê isso não é, pausar não é produtivo, mas eu não vou estar sendo produtiva. Nós estamos sendo produtivos em sua semente da produção, nós estamos gerando potencial da produção na pausa. Só que a nossa consciência não vê isso porque ela está muito limitada no tempo e no espaço também, né? E eu lembro também de uma palestra que eu assisti, infelizmente eu não me lembro de quem foi, mas eu sei que foi relacionada à Gestalt terapia, em que era uma palestrante mulher, eu não me lembro o nome dela, e que ela fala dessa diferença de modos existenciais, né? Que um é o modo operante, que às vezes é esse modo ativo, produtivo, em vigília, que a gente está ativamente fazendo as coisas, e que pode também estar em awareness ou não, mas tem um modo que é o modo existência, que é o de fato estar presente, que é o de fato estar aware. E mesmo que a gente esteja agindo, fazendo algo, se movimentando, né? Então, mesmo que a gente não esteja naquela ideia que a gente tem, por exemplo, de meditar, que é estar parado, de olhos fechados, né, com o corpo imóvel, nós podemos estar no modo existência, nós podemos trazer essa pausa mesmo durante a vigília, né, mesmo durante a atividade. Então, tem dois tipos de pausa. Tem uma pausa, que é a pausa do corpo, que aí sim, né, é o parar, é deixar o corpo descansar, né, deixar o corpo repousar, né, que pode estar associado a essa pausa meditativa, né, de deixar mais imóvel, de economizar energia, de fechar os olhos, de diminuir a dispersão sensorial. E também, e tem a pausa, que é uma pausa do automatismo, que é a pausa do estado não aware, mas que é o mais natural, né? O mais comum que a gente usa. O que é estar aware? É estar pleno, é estar atento, é estar em contato comigo, com o outro, com o meio, com as coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo, né? E às vezes a gente junta essas duas coisas e faz pausas que envolvem pausa do corpo e pausa do vucu-vucu mental, né? E aí a gente chama isso de sentar para meditar, ou enfim, né? Como você chama esse momento. No entanto, nós temos medo das pausas. E a gente percebe isso, né? Como é algo assustador para as pessoas, para nós, para mim, pensar em parar, pausar. Por quê que é tão assustador assim a pausa? A pausa é um trecho ou uma passagem de fluxo onde não temos que controlar o leme, porque o rumo já é definido. Então, a pausa é vivenciar a existência sem necessariamente estar, aliás, sem estar conduzindo algo. Algo se conduz sozinho.
E nessa pausa, a gente aceita, reconhece que tem algo que permanece, mesmo quando nós estamos fora do controle. Então, nós temos a possibilidade de contemplar essa passagem de fluxo que independe do nosso controle e que muitas vezes vai muito bem, obrigado, e às vezes muito melhor do que quando nós estamos no controle. Entregar-se é a única forma de navegar pelas pausas. E quando não compreendemos essa lei de seu fluxo, ficamos bastante angustiados. Então, nós ficamos angustiados nas pausas, quando nós não sabemos entregar, nós não sabemos aceitar, entregar, fluir junto com algo que não somos exatamente nós, nessa perspectiva egóica, que estamos controlando. As pausas ficam, assim, associadas à perda de controle e às experiências a perda de controle e às experiências e ao temor que essas nos incitam. Então, muitas vezes essa aflição de pausar, né, traz esse temor que é de estar fora do controle, de perder o controle. E isso eu estou falando da meditação, eu estou falando de uma atitude de awareness, mesmo em vigília, mas eu também estou falando das pausas que acontecem durante a nossa vida também, os momentos em que às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, produzir um monte de coisa, e a vida fala não. Por exemplo, um momento em que a gente está doente, né? Então é uma pausa. A pausa, como dissemos, não é uma inatividade. Então, de novo, não precisa estar parado, não precisa estar sem fazer absolutamente nada para pausar. A pausa é a hibernação dos meios de controle da realidade à nossa volta. Então, nós podemos estar ativos, nós podemos estar fazendo, eu posso estar em pausa aqui, agora, falando com vocês. E vocês podem estar em pausa, me ouvindo, seja lá onde vocês estão, né? A pausa é essa entrega, essa desistência de controlar a realidade. Quem se permite experimentar uma pausa, quem se permite descobrir que, para além da violência do descontrole, atinge-se trechos do percurso onde a vida retoma o controle. Quem se permite isso acaba por encontrar uma nova forma de se relacionar com a própria vida. A pausa é um aprendizado de se relacionar com a existência, com a vida. Quando a pausa for intensa, por exemplo, uma doença, algo assim, que exige essa pausa, ou uma surpresa, ou uma novidade, ou qualquer coisa na vida que rompa uma expectativa nossa, uma previsibilidade. Então, essa pausa é intensa. Ou quando se tratar da grande pausa, e aqui está falando da grande pausa como a morte, o indivíduo possuirá a experiência necessária para saboreá-la como parte integrante e não intrusa da vida. Quando a gente treina ou pratica essa pausa, né, durante a nossa vida, quando chega uma pausa intensa ou quando chega a ameaça da grande pausa, nós sabemos integrar esse momento, aceitar esse momento e não ter aversão a ele, não se desesperar quando isso acontece. A gente percebe que isso faz parte da vida e não que há uma intrusão à vida. E aí, sim, eu acho que o processo meditativo, a prática meditativa, são ensaios disso. Porque é, de alguma forma, mais fácil a gente conseguir inicialmente essa pausa
quando nós estamos com uma redução de atenção de variável. Então, quando a gente para o corpo, fecha os olhos, a gente cria uma condição que é mais fácil, não que seja só nessa condição que a gente medita. Não, aliás, a ideia é que esse estado meditativo vá para a ação e para a vigília, mas ali é aquele estado de CNTP, né, condição normal de temperatura e pressão, então é aquela condição ideal para que aquilo aconteça. Então a gente começa a treinar como é que é pausar, como é que é diminuir expectativa, hibernar o controle, silenciar, parar o vucu-vucu, parar de querer controlar o futuro, o passado, o presente, estar presente, estar atento, estar aware, ouvir. Ouvir o mundo ao redor, ouvir o que está acontecendo dentro, ouvir até os pensamentos, porque muitas vezes a pessoa fala, meditar é ruim, porque eu tenho que parar de pensar. Não. Se você se força a parar de pensar, você está no controle. De novo, você está querendo controlar o leme. Não está pausando. Então, a meditação ela só acontece quando a gente pausa o controle. Controlar e meditar são opostos, palavras opostas. Não tem como eu estar me controlando, estar meditando. Então, mesmo quando eu falo, eu tenho que ficar com a coluna ereta tanto tempo, sem piscar, sem coçar, sem olhar. Se eu estou me controlando para fazer isso, eu não estou meditando. Então, a meditação, ela precisa ser um repouso. Ah, mas deu vontade de coçar, coça. Coça, desde que você coça. Em pausa interna, não tem problema. Ah, mas eu preciso mudar, minhas costas estão doendo. Muda. Então, não tem a ver com estereótipo, né, de tem que ficar desse jeito, não tem a ver com o tempo que você vai ficar, você pode fazer isso por 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos. Tem a ver com estar entregue àquele momento. E essa pausa, ela pode ser treinada em pequenas doses, né? As pausas breves. É uma prática que eu faço, convido você a fazer. Eu pauso propositalmente, então é lógico que eu estou atenta para estar em estado de pausa, mesmo quando eu estou no modo operante. Mas, para garantir que isso vai ser mais frequente, que eu vá dar conta de fazer isso, eu propositalmente crio pausas artificiais, ou seja, né, criadas mesmo para treinar e para entrar nesse modo, reconectar, restabelecer a conexão, a rede entre eu e esse modo existencial. Então, eu faço, no mínimo, 3 pausas no dia, mas eu vejo que funciona bem quando são 6 ou 7, que pode ser de 1 minuto, 2 minutos. E às vezes eu tenho tempo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas não importa o tempo, não importa o tempo. Importa que por algum instante no meu dia, entre as minhas atividades, eu faço aquela pausa da música. E ouço, me conecto e fico presente. Espero que esse episódio tenha colaborado contigo. Se você gostou, curte, deixa um comentário, publica no Instagram, coloca a gente lá, @Instituto Pitoniza, e a gente se vê no próximo episódio.